Em um incêndio em um prédio, no último andar. O menino ficou preso entre as chamas com muita fumaça, sem poder enxergar nada. E lá embaixo seu pai gritava: Filho, pula, teu pai te pega aqui embaixo com segurança. Filho, pula! O menino hesitou, pois não conseguia enxergar nada. Com muita dificuldade ele foi até a janela, mas seu pai insistia: Filho, pula, seu pai está aqui, pode confiar. Movido pela palavra do pai, ele sentiu segurança e pulou. Seu pai o agarrou lá embaixo, sã e salvo. Moral da história: mesmo quando não podemos enxergar nada, mas com fé, confiança, sabendo que tem uma força maior do outro lado, a gente dá passos certos e certeza. Assim aconteceu com o menino e o pai dele. Confiança. Nesse momento, com nossos corações leves, serenos, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois temos. Mais uma vez, com muito carinho, um feliz Dia dos Pais para todos presentes, para o nosso irmão. Obrigado. Obrigado. Que vai proferir a palestra dessa manhã. Gratidão. Sempre. Oi? Não, como achar melhor. A visualização acho que é melhor assim, né? Deixa assim. Tá. Bom dia. Bom dia. É muita alegria a gente poder estar aqui na casa, trazer um pouquinho do ensinamento, do aprendizado. Não vou falar muito sobre pai, né? Mas é mais sobre a influência dos espíritos, uma influência espiritual. Porque a gente sempre tem que trabalhar a informação da doutrina. Mas ela é muito importante, né? Como ele falou do pai, né? Porque o pai também ele é uma influência, de uma certa forma, na criação, né? No caso dos filhos, né? Como Deus nos inspirou, como os outros espíritos nos inspiram, né? Os pais também nos inspiram. E a gente sempre tem que agradecer ao nosso pai maravilhoso, Deus, por estarmos aqui todos reunidos em seu nome. Porque graças a ele nós podemos estar aqui e agradecendo essa oportunidade. E a gente vai trazer o tema aí, que é a influência dos espíritos, relativo ao capítulo 9 do livro dos espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Sempre é bom a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente acha que a gente tem assim podemos decidir muito sobre nós, sobre a nossa vida, mas a gente às vezes precisa entender essa parte espiritual, que ela é muito importante. E aí ela que nos orienta e nos dá o norte para que a gente possa cuidar da nossa vida, cuidar da nossa missão, da nossa tarefa aqui na Terra. Na questão 456 desse capítulo, os espíritos veem tudo o que fazemos. Essa é a questão que Kardec colocou ao Espírito da Verdade. E eles responderam da mesma forma. Vocês sabem que a pesquisa de Kardec para poder fazer o Livro dos Espíritos, ele fez essa questão em vários centros, né, em vários lugares, em várias cidades. E aí ele via que tinha uma inteligência, porque as respostas eram muito parecidas. E essa é a pergunta que ele colocou. E a resposta é: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Vê aquilo que dirige sua atenção. Eles não se ocupam daqueles que são indiferentes. Ou seja, o que acontece? Nós estamos sempre rodeados por espíritos. Sempre. Né? Talvez aqui fale assim, tem um monte de lugar vazio. Talvez eles não estejam tão vazios assim. Talvez
a gente vê essa limitação de parede que tem aqui no centro, mas para quem tem uma sensibilidade percebe que essas paredes não existem. No mundo espiritual essas paredes não existem. Então tem um movimento espiritual de espíritos necessitados que precisam também ouvir, que estão numa casa espírita passando por um treinamento. E eles veem aquilo que prende a sua atenção, ou seja, tudo que pensamos, tudo que nós fazemos pode atrair ou não espíritos. Depende da nossa sintonia. Né? Então é que nem um rádio. Né? A gente sintoniza lá num canal de rádio, numa parte do rádio, e escuta um tipo de música. Então, dependendo do que nós estamos sintonizando, os espíritos se atraem. Então, nós podemos atrair coisas boas ou coisas ruins. Mas vamos falar isso aí mais para frente. Na questão 457, os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos. Sabe aqueles pensamentos que a gente tem? Isso é do ser humano. Tem coisas que a gente é falho na hora de pensar e a gente, eu preciso mudar meu pensamento. Às vezes não, às vezes a gente vai vagando, vai deixando esse pensamento fluir e aí a questão, os espíritos podem ver? Podem. Aquele lá que a gente quer jogar lá debaixo do tapete, que de vez em quando a gente tropeça, mas eles veem aquilo tudo. Tudo. Só que, às vezes, às vezes eles usam isso em favor ou negativamente. A resposta: conhecem muitas vezes aquilo que desejais ocultar de vós mesmos. Olha aqui. Que é essa daí. Aquilo que a gente está escondendo, eles conseguem ver. E a gente fala, eu estou sozinho, estou tranquilo. Não. Eles estão próximos, nós estamos sempre rodeados por espíritos. A gente nunca deve esquecer disso. Na questão 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Aí a resposta é a mais complicada ainda, né? Nesse sentido, a sua influência é maior do que a gente supõe. Inclusive, eles podem nos dirigir. Muito frequentemente, eles nos dirigem. A gente tem que entender que às vezes a gente é dirigido por eles e a gente não percebe. Para a gente ter uma similaridade, para a gente poder uma analogia, sabe quando a gente tem aquele anjinho do lado e o demoninho lá, o diabinho do outro lado? Que aí fala assim, olha, você tem que fazer aquilo. Aí o outro fala, não, acho que isso não é bom. Sabe, fica esse constante diálogo. Vocês já se perceberam que às vezes fica esse diálogo na nossa mente? Vocês já perceberam? E às vezes você vai fazer alguma coisa e fica um diálogo falando, nossa, será que a gente fica numa dúvida se faz ou não faz? Às vezes a gente até sucumbe. Aí a gente cai na besteira de fazer essa má orientação ou boa orientação. A gente tem esse poder de decidir. Por quê? Porque a gente recebe boa influência ou má influência. Não tem meio termo, não tem nem mais nem menos. Ou é boa ou é má. Quando a gente fala da boa influência, né, acho que pulou alguma coisa aqui. Espera aí um pouquinho só. A boa influência é a orientação. Então, quando a gente recebe uma boa influência de um mentor, de alguma entidade, um espírito que está conosco, nosso anjo da guarda, é um título de orientação. Então a gente tem uma coisa para fazer. Quando a gente para pensar, a gente começa assim, nossa, será que eu faço isso aí? A gente sabe quando a gente pondera, é porque a gente está na influência dos bons espíritos, porque eles não nos obrigam a fazer isso ou aquilo. Eles têm o respeito ao nosso livre-arbítrio. Então, quando eles começam a nos orientar, para que a gente possa decidir o que é melhor. Porque a gente tem que entender que a responsabilidade do que nós fazemos é nossa. Quem vai ser feliz ou vai sofrer somos nós mesmos. Então, por isso que a gente precisa dessa orientação, precisa ponderar para poder decidir o que é melhor, que nos vai fazer sofrer menos. Não quer dizer que a gente não vai passar por aqui sem sofrer,
Mas quando a gente tem boas decisões, a gente toma as boas decisões, a gente vai sofrer menos. E com isso, né, a gente, dando ouvido aos nossos mentores, né, a gente tem liberdade para decidir. Para que a gente possa entender, vamos falar de pai quando a gente fala de filho, quando os filhos são pequenos, o que acontece? A gente tem que dirigir os filhos, porque eles não têm capacidade de decidir. Né? Eles precisam dar uma orientação, eles precisam receber dos pais a boa orientação para que eles possam escolher o caminho. Né? E eles estão sempre, que nem a Viviane estava falando ali, das crianças invadirem o espaço, né? Espaço que não tinha, vamos dizer, a gente vai falar assim, para quem já tomou metrô, não tem uma linha amarela, para quem... Aí fala assim, não invada uma linha amarela por sua segurança. O que a gente faz para os filhos? Não invade. A gente procura, não invada, não invada. E as crianças, às vezes, elas invadem aquilo, porque a criança tem uma mania de andar na linha do limite. E às vezes sempre estão pisando. E a gente precisa dessa orientação. Ou seja, nós somos assim. Nós recebemos orientação dos espíritos, bons espíritos, sempre. Então, quanto menos conhecimento nós temos, mais intervenção desses espíritos. Quanto mais nós temos capacidade de decidir e nos responsabilizamos, aí menor a intervenção. Então, porque talvez nós, às vezes, tenhamos as boas orientações e as boas decisões. E aí esses espíritos falam assim, peraí, deixa eu orientar os outros que são mais necessários, do que esses daí já sabem se lidar, já sabem se cuidar. Isso vai acontecendo com os nossos filhos também, eles vão crescendo e eles vão começando a aprender a tomar as melhores decisões. E as decisões onde que eles possam dar conta, onde que eles possam responsabilizar-se por isso. Então, tranquilo, vai chegar num ponto que a gente fica tranquilo com os nossos filhos. É lógico que a gente sabe como que funciona. Mesmo que a gente vai ficando mais velho e eles também, né, eles vão tomar decisões erradas, mas eles vão arcar com aquilo. E a gente tem que entender isso, e os bons espíritos fazem a mesma coisa conosco. Por outro lado, a gente também recebe a má influência, que aí a gente trata na casa espírita, ou em qualquer lugar, né, como obsessão. Né? E muitas vezes a gente vem numa casa espírita por causa disso, né? Por causa das obsessões, dessas más influências. E a obsessão, ela é um comportamento que importuna, ela persegue de forma insistente. E ela acontece de várias formas. Que ela pode acontecer do desencarnado para o encarnado. Como que a gente ouve falar? Sempre ouviu falar. Mas ela também acontece do encarnado por encarnado. Né? Sabe aquela pessoa que fica lá toda hora instigando, toda hora, ela está obsediando de uma forma de encarnado. Você às vezes vê quem que é o seu obsessor. Às vezes é o nosso chefe, às vezes é o nosso vizinho, às vezes é a nossa companheira ou companheiro, às vezes é aquele espírito difícil que está encarnado na nossa família, às vezes é o cunhado, né? Ou cunhada. Vão acontecendo, a gente às vezes para e fala assim, puxa vida, eu preciso aprender alguma coisa com essas pessoas. Eu tenho uma dificuldade e eu preciso aprender a lidar com isso. Porque ele pode nos importunar, ele pode nos atrapalhar, mas depende da gente entender isso, respeitar e tentar cultivar o amor. É fácil? Não, é difícil. Mas cabe a nós aprendermos e lidar com isso. E a gente tem que buscar esse tempo. Ela pode acontecer também de encarnado para desencarnado. Né? Sabe, a gente tem uma pessoa assim que a gente vivia cobrando, de repente ela desencarna e fica lá pedindo. Ela fala, desencarnou, virou santo. E começa a pedir, você precisa me ajudar. E o espírito, você sabe, quando ele desencarna, ele fica no estado de desequilíbrio. Ele não virou anjo. Nós não melhoramos da noite para o dia. Quando a gente desencarna, a gente continua igual. Se não pior, porque a gente está transparente, a gente vai ser visto como nós somos. E aquelas pessoas que nos perseguem estão nos vendo. E aí a gente vê, opa, eu não tenho mais proteção.
Né? André Luiz, que trouxe tantas informações, tantas coisas boas através da psicografia do Chico Xavier, ele ficou 8 anos no umbral. Né? Embora, por que ele ficou? Porque ele tinha aquelas coisas da má alimentação, do beber, do fumar, alguns atos que faziam ele obscurecer uma vida boa. Ah, a gente vive isso? Lógico que a gente vive. A gente vai melhorando com o tempo. Mas se a gente não melhorar, a gente vai sofrer no umbral. A gente sabe que a gente tem que passar por lá. Mas vai caber a nós a decisão de a gente permanecer e não ver que a gente precisa mudar ou não. Então a gente recebe essa obsessão. Ou seja, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Né? Para quem lê o livro Libertação, tem uma boa experiência, né? Porque esses espíritos que trabalham na parte da obsessão, eles são espíritos que exigem algumas coisas. Né? Então você fala assim, olha, você prometeu isso, você não fez, então você vai ter que pagar. Ele escraviza, a gente como desencarnado fica escravizado por muito tempo, às vezes. Então a gente precisa entender que esses espíritos, porque são obsessores, eles não é que eles são ignorantes. Eles são muito inteligentes. Mais do que nós, talvez. E a gente pode ter certeza disso. Então a gente tem que entender, não é porque eles são maus ou eles ainda não trilham a linha boa, na linha da bondade, a linha do amor, a linha da sabedoria, que eles são burros. Não são, não. A gente precisa entender que eles são muito inteligentes e espertos. E se eles não conseguem nos atingir, eles vão nos atingir no nosso entorno, naquilo que vai nos ferir. E a gente precisa entender isso. Então a gente precisa abrir as nossas barreiras, estender as nossas defesas para isso. Falando daquilo lá que a gente pensa, né, dos nossos pensamentos, que eles são atraídos pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, ou seja, nós atraímos o que nós merecemos. Por que nós merecemos? Porque nós precisamos aprender alguma coisa. É uma lição, é um aprendizado, é uma tarefa, e isso faz parte. Eles estão junto a nós para nos ensinarem. Eu entendi muito mais esse processo quando eu entendi que a desobsessão não me curava. Quantas vezes eu fiz desobsessão na minha vida? Muitas. Eu ia falar, eu vou falar de desobsessão, estou limpo. Nada, e eu permanecia errado por muito tempo. Andava 2, 3 semanas, desequilibrava, voltava de novo. Até que quando eu comecei a estudar melhor a desobsessão, quando eu comecei a trabalhar na parte da orientação, na doutrinação, aí eu comecei a entender. Leiam Diálogo com a Sombra, vocês vão entender. Melhor ainda, é o exemplo de como funciona realmente isso. E aí a gente vai aprendendo, porque a gente é falho, ainda é falho. Então a gente precisa estar sempre no caminho da melhora, sempre no caminho do crescimento. E aí a gente vai entender. Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado e da nossa purificação. A gente pode falar, mas eu sou vítima. E também eu sou algoz. Porque hoje, eu falo assim, mas o que eu fiz nessa vida, nessa presente vida, para merecer tudo isso? Mas se a gente entender como espírita que a reencarnação faz parte, e que um dia, talvez, nós todos tivéssemos sido canibais, ou fomos muito maus, fomos aí, a gente até brinca, né? Fala assim, não tem aquela lá, fala, eu estou sofrendo, eu acho que atirei pedra na cruz. A gente não sabe o que a gente foi lá no passado, graças a Deus. Porque a gente suportaria saber que a gente foi um criminoso, ou foi um ser repugnante, e hoje nós estamos aqui tendo uma oportunidade de nos fazermos, ela leu aí há pouco, que nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o nosso futuro. O Chico falou isso, né, que a gente pode reescrever o nosso futuro. E o que nós fizemos no passado é o que nós estamos
ajustando hoje, e o que estamos fazendo hoje vai preparando o que nós vamos fazer no futuro. Vamos ver se vai aparecer, acho que vai sair o sonzinho. Vamos assistir um filminho, só para a gente poder ter uma ideia? Será que dá para aumentar um pouquinho o volume? No segundo, Magal. O fio está conectado. No segundo da esquerda à direita. Uma pausa técnica, né? Será que está conectado aqui? Ah, saiu o som. Pode colocar, vamos ver. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Aaron, Obsessor. o obsessor, sou eu. Mas você... Calma, João, eu só vim aqui bater um papo rapidinho. Treva. Tá, é rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa. Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Então aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que é errado te acontece, ok? Deixa de paz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá uma, né? Mas como assim? Por exemplo, João, eu chego aqui de manhã pronto para te decidir. Beleza, hoje vou perturbar o João. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Osvaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. E você é chato. É tão simples. Basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsedio, vou embora. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Osvaldo. Eu tenho direito de me ficar, tenho que chegar me acotovelando. Você andando com um monte de capeta, entendeu? Por sua culpa, você atrai. Osvaldo, bota a coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para a gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não estou aqui para ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou, não. Então, somos vítimas e somos algozes. Né? Pra gente parar para pensar, né? Que é mais ou menos assim que funciona, né? A parte da obsessão, a gente se sente fraco, se sente prejudicado e acaba ficando assim angustiado, triste, precisando de ajuda. Você vê até o obsessor queria fazer uma prece lá para o cara mudar, né? Mas existe um processo de cura, né? A gente precisa entender que há uma cura. Porque a gente tem essa oportunidade, a gente não vai ficar doente sempre. Depende muito da gente. E como depende da gente, é o processo de aceitação. Quando a gente entende que a gente precisa se transformar, lá vem falar de reforma íntima, transformação moral, porque nós somos a causa. E nós somos a causa tanto do que nós passamos, como a cura do que nós passamos. E a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar a aceitação. Olha, eu preciso aceitar, mas eu não consigo porque eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldade. A gente até entende isso, mas não é que a gente precisa anular ou se acomodar. Deixa, a próxima encarnação eu resolvo. Não, eu não vou trabalhar, não, eu não quero isso aí, deixa para a próxima. Pelo amor de Deus, não deixe porque vai ser pior. Talvez a gente nem esteja mais no planeta Terra, num planeta de regeneração, talvez a gente esteja num planeta com mais dificuldade, então a gente precisa entender, não deixa para a próxima, pelo amor de Deus. Né? A gente não pode negar que nós somos
pessoas necessitadas, que nós somos doentes, que precisamos mudar. Isso é fantástico quando a gente faz. Isso é uma terapia. Isso é uma terapia. Então a gente vai entendendo e a gente não precisa mudar, virar anjo da noite para o dia. Um pouquinho só. Um pouquinho já vai ajudar bastante. Já vai mudar a sintonia. Já vai deixar de estar na frequência daquele obsessor e vai estar numa outra frequência, talvez de um outro, mas a gente vai estar numa outra frequência. Mas a gente vai crescendo e isso vai mudando. A gente não pode nos repreender, pegar aquele chicotinho e ficar, eu faço sempre errado, eu nunca acerto. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser comedido, tranquilo, sem passar raiva, sem passar angústia. Quantas vezes eu já sentei numa mesa de desobsessão, conversando com entidades, às vezes até com o assistido do lado, e o assistido fica tão incomodado que até quer brigar com o obsessor, porque ele está perturbado, ele está atrapalhado, e ele vai lá brigar com o obsessor. E não é isso. A gente precisa acolher o obsessor. Graças a Deus, ele está nos avisando aonde nós estamos errando. Se a gente parar para perceber, a gente está errando e ele nos avisa exatamente onde a gente erra. Nos nossos vícios, nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades, eles estão ali. Aceitar é a gente reconhecer, né, como a gente sabe, porque é contrário os meus desejos. Eu desejo ser bom, eu desejo ser feliz, eu desejo conquistar tudo, mas eu não consigo ser assim, porque está longe das minhas expectativas. Minhas expectativas são grandes, mas a realidade que eu enfrento, aquilo que eu faço para que essa realidade se torne verdadeira, não é contrário ao que eu desejo e ao que eu tenho de expectativa. Aceitar, né? A gente trabalha karma. Eu falei, nossa vida passada, aquela encarnação passada, aquelas encarnações passadas, trazem a realidade que nós somos hoje, aquilo que precisamos ajustar hoje. E a gente tem essa dificuldade porque nós temos traços de caráter negativos nessa vida. Né? A gente, às vezes, nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos aqui. Nós não somos mentores. Nós não estaríamos aqui, nós estaríamos aprendendo. Tem dificuldades, onde a gente é falho. Lá no passado, a gente falhou em algumas coisas. E a gente veio aqui para resgatar. E é essas dificuldades que a gente precisa trabalhar. Entender o que somos, conhecer a nossa realidade e trabalhar de uma forma que isso não prejudique nem outras pessoas e nem a nós mesmos. Então nós precisamos buscar isso. E aí a gente faz uma pergunta: como que eu posso aceitar isso em mim? Como que eu posso aceitar isso em mim? Porque como que eu posso aceitar isso que eu faço? Né? Isso é acomodação. Né? Eu quero me melhorar, eu preciso crescer, eu preciso me transformar. E eu preciso fazer isso. Eu preciso reconhecer. E quando eu reconheço, aí eu começo a dar os primeiros passos. E aí a outra pergunta, e no outro? Né? Naquele companheiro, né? Porque nós adoramos ver as outras pessoas e apontar o erro das outras pessoas. Não, você é assim, você é assado. Adoramos isso. E olha, quando a gente reconhece o erro no outro, é porque ele está em nós também. Né? Não, assim, quando a gente tem uma habilidade, olha que legal, quando a gente tem uma habilidade de observar no outro, às vezes a gente tem essa habilidade, né? Que a gente fala assim que é uma atitude de chefia, né? Quando você consegue ver o erro no outro. Né? Então aí a gente pega, às vezes consegue, mas a gente precisa entender que nós não somos esses experts. Pelo menos não somos estudados para isso. Tem alguém que mas a gente precisa trabalhar. E no outro, como que a gente faz? Como que a gente pode interferir no outro? Que a gente quer mudar o outro e esquece de mudar nós mesmos. E aí a gente vai falando assim, como que eu posso aceitar isso e ajudar o outro sem interferir no karma dele? Qual que é a melhor forma de você ensinar alguém? Vocês já se perguntaram? Né? Existe uma forma que é a melhor forma de ensinar alguém, de falar para o outro. Chama-se exemplo.
Você tem que exemplificar aquilo que você fala. Aquilo que você faz, você tem que exemplificar. Né? Então essa é a melhor forma de você não interferir. Aí quando o outro vê, ele pode entender. Eu falo, a pessoa está mudando, ela está se esforçando, ela está melhorando. Mas por um outro lado, ela também pode ser exemplo daquilo que você não quer ser. Não é legal isso? Falou, nossa, ela faz tudo errado. Eu não quero ser assim. É um bom exemplo. Né? Tinha um rapaz lá que a gente fazia um estudo, ele falava assim, que a avó dele falava para ele, falou, olha, você tem que ser o exemplo de boa pessoa. Mas se você for ruim, você é o exemplo do que as pessoas não devem ser. Então a gente precisa entender que a gente exemplifica. Os nossos filhos veem o que a gente faz. E eles, às vezes, longe, a gente fala, estão lá no outro quarto, eles estão escutando, está com a orelha desse tamanho assim. Eles escutam. Né? Não é verdade? Eles escutam. Se você está fazendo alguma coisa errada, eles, opa, minha permissão aí para fazer coisa errada também. Olha aí, eles escutam, a gente precisa trabalhar isso. Como que eu posso ajudar sendo um servidor da grande obra? Aí a gente fala da grande obra que é no trabalho no bem. Né? Então, quando a gente está numa casa espírita, a gente vai falar de uma casa espírita, nós trabalhamos na doutrina espírita, a gente pode, assim, às vezes, praticar a caridade. O que é praticar a caridade? Praticar a caridade, às vezes, é servir um copo d'água, arrumar as coisas, varrer o centro, atender as pessoas, falar um bom dia, boa tarde, boa noite, acolher as pessoas, buscar montar um grupo de estudo, alguma coisa, dar aula, sabe? Dividir o que a pessoa está aprendendo. Isso é trabalhar na grande obra. Às vezes, olha, o centro precisa, sei lá, não sei se vocês fazem distribuição de cesta básica, não sei se vocês preparam, sabe? É nesse tipo de coisa, sabe? Eles não esperam que você busque colocar financeiramente, não. É que nem uma pessoa está lá no farol, eu não sei se tem farol aqui na cidade, mas está lá pedindo uma moeda, aí você pega e dá uma moeda e fala, não, ele que se vire, fazer o que ele precisa. Aí, às vezes, a gente precisa entender que, às vezes, a caridade não é só financeira e de uma forma que vai prejudicar. A gente tem que entender, eu não sei fazer caridade, nós precisamos aprender a fazer caridade. Então, como que a gente faz caridade? Deve ter alguma instituição que faz uma coisa boa. Então, às vezes, a gente pode ajudar essa instituição. Se a gente pode só ajudar financeiramente, então a gente ajuda financeiramente. Ou então arregaça a manga e vai trabalhar. Isso é uma das formas que a gente pode fazer. Olha aí, tem mais um cachorrinho. Só mais um filminho. As trevas, quando observa que você quer trabalhar na doutrina, você quer seguir o Cristo, não se iluda porque as trevas se reúnem. Vamos derrubar aquele ali, porque é mais um trabalhador contra o nosso ideal. E as trevas vão atrás. Então você quer trabalhar na doutrina, ela é aberta. Ninguém vai fazer curso na Terra para ser um trabalhador da doutrina espírita, porque essa mensagem veio na sua alma. Deus criou você com todas as suas mensagens, para que você faça dessas mensagens o seu roteiro de vida e seja feliz. Dentro disso, nós vamos ajudar o próximo. Vamos dar de graça o que Deus nos deu de graça. O cuidado é conosco mesmo. Justamente, e nós vamos repetir. Cuidado com o pensamento, com a palavra, com as atitudes, com as ações. Você esteja sozinho no seu quarto. O perigo está presente, porque o mundo espiritual se acerca de você. Os mentores estão presentes, os amigos espirituais vão te ajudar, sem dúvida alguma. Por isso você chegou ao ponto de desejar trabalhar e ser um tarefeiro de Jesus. Mas o continuar é muito perigoso. Então, Emmanuel diz assim, para começar a boa vontade basta, mas para prosseguir com êxito, precisa de muitos outros valores. E um dos maiores valores que a gente precisa entender é a perseverar. Porque o mais difícil é a gente perseverar. É quando a gente começa a trilhar, começa a correr, começa a andar,
a gente vai encontrar dificuldades e aí a gente começa a patinar e às vezes nos faz desistir. Às vezes a gente vai numa casa, numa doutrina ou segue algumas religiões e aí naquela região a gente não encontra aquilo que a gente quer, vai numa outra e vai peregrinando até encontrar alguma que nos satisfaça. Nos satisfaça no nosso ego, nos satisfaça nas nossas dificuldades. Quando a gente entender que o nosso ego, as nossas dificuldades, nosso egoísmo não é maior do que nós precisamos aprender, aí a gente entende que qualquer lugar é qualquer lugar. Basta a gente doar o nosso amor, tem perseverança, a gente vai encontrar pessoas de tudo quanto é tipo nessa nossa trilha. Tudo quanto é tipo. Mas a gente precisa entender e respeitar a cada um. O que nos faz isso? Nos faz crescer em fé. Quando a gente tem fé em Deus, fé que a gente pode se tornar pessoas melhores e que às vezes o que nós estamos passando e aprendendo nessa vida, ela é necessária, né? Porque nós atraímos o que nós merecemos. Ela é necessária ao que nós estamos passando. É chato, nossa senhora, nossa, quanta dor, quanta dificuldade que a gente passa aqui e a gente não entende por que a gente está passando. Mas quando a gente encerrar tudo isso aqui, né, como diz a Joana de Anjos, falar para Divaldo, fala assim, quando chegar no final dessa jornada e você entender que não é o outro, não é nada, que é você mesmo, é só você que precisa crescer, aí sim que você vai entender que você foi vitorioso aqui nesse caminho, nesse passo, nessa encarnação. E nós todos temos que entender, nós somos todos criação de Deus, todos nós. Todos nós temos a essência de Deus aqui no nosso coração, todos nós. E é uma luzinha, às vezes ela brilha, um pouquinho assim, mas ela brilha. E aí a gente tem que fazer essa luz crescer, irradiar, transmitir toda a vibração de amor, toda a vibração positiva. Eu imagino como seria na época de Jesus. A gente fica pensando como que seria a vibração de Jesus. Como que seria maravilhoso a gente sentir aquela aura de amor que Jesus irradiava. Aquela mulher que tinha aquela hemorragia lá há muito tempo, que ela só de encostar nas vestes ela se curou. Só de fazer isso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o The Chosen, né? Agora nós vamos ficar órfãos de novo, que vai ficar mais um ano para aparecer outros capítulos, né? Acabou uma outra parte aí agora, mas aí a gente vai vendo que é maravilhosa essa produção que vai ensinando algumas coisas, a gente vai vendo, mesmo que a gente conheça a história, mas é interessante a gente vivenciar aquilo que eles tentaram colocar lá e deixou assim bem claro que essa luz, esse amor, essa bondade, esse carinho, tudo isso aí irradia. E nós temos que entender que essa aura de amor nós precisamos fazer ser grande. Por isso que nós vamos fazer essa luz crescer. Que a paz de Deus esteja no coração de todos vocês. Muito grato por poder estar aqui. Muito amor para vocês, que possa irradiar o coração e que o ensinamento, o aprendizado possa ter sido útil e que vocês possam utilizar isso para que possam melhorar a cada dia. Como diz, né, nossos espíritas, nós somos hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã queremos ser melhor do que estamos sendo hoje. Gratidão a todos. Então vamos aí serenar os pensamentos, acalmando o nosso coração. E a gente pode respirar calmamente, inspirando e sentindo que nesse instante, espíritos de luz, mentores amados, estão junto a nós, nos higienizando, nos purificando, irradiando fluidos benéficos, restauradores e regeneradores para todos nós, que estamos recebendo o amparo, a ajuda, a proteção. E que nós rogamos que tenhamos uma semana com muita paz, muito amor,
muita sabedoria, muita prosperidade e muita saúde. Nós, que tanto estamos recebendo nesse instante, estendemos os nossos pensamentos para as pessoas necessitadas, para as pessoas que passam por dificuldades, para aqueles irmãozinhos que precisam do amparo espiritual. Rogamos também que o nosso lar também seja beneficiado com toda essa energia de amor e de bondade. Que ela possa ocorrer dentro da nossa casa. Jesus possa adentrar, limpar, higienizar e purificar a nossa casa. Nossos entes queridos que lá se encontram possam receber todo amor e toda essa bondade também. Pedimos para que as dificuldades do planeta sejam acalentadas, acalmadas e que possamos ter as melhores. Pedimos por essa casa de amor, por essa casa que nos acolhe, que ela possa cada vez mais envolver e auxiliar. Vibramos pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores, voluntários e por todos os seus assistidos, inclusive aqueles que não puderem estar aqui hoje, que possam receber o nosso abraço fraterno. Nós pedimos amorosamente que os mentores, os espíritos de luz, nos acompanhem, nos auxiliem no regresso do nosso lar e que possam nos sustentar durante todo o transcorrer da semana. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e agradecemos toda a espiritualidade amada que nos ampara e nos protege. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, graças a Deus.